Sejam bem-vindos a mais um Pod Sou Leve. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Rebeca, e a gente vai falar sobre epigenética. Então, nós sabemos que o que nós fazemos influenciam diretamente nos nossos genes. E eu trouxe ela, vou apresentar aqui. Ela é Rebeca Machado, ela é nutricionista e farmacêutica, PhD em fisiologia humana, especialista em nutrição funcional e saúde da mulher. Então, trazendo ela aí para falar desse assunto que é tão relevante na nossa prática médica e na nossa prática nutricional também. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. É um tema que às vezes parece um tabu, um pouco moda, né? E eu tô feliz por estar, pela oportunidade, né, da gente estar falando sobre nutrição e mais uma vez a nutrição está tão perto da gente em tantos aspectos e a gente hoje vai falar um pouquinho mais aí sobre a tal epigenética, né? Então, para a gente introduzir, né, o assunto, às vezes muitas pessoas confundem, né, o que é genética e o que é epigenética. Então, assim, a gente sabe que a questão da genética, ela influencia entre 10 a 20% do que a gente vai adquirir ao longo da vida, e a epigenética é tão responsável pelos outros 80, 90%, que é uma bagagem, né, muito grande. Então, assim, tudo influencia. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente escolhe para comer, se a gente se movimenta, a questão de níveis de estresse, como a gente gerencia isso, a questão do sono também, que tem influência, né, nessas questões. Então, é como tem um poder de ligar ou desligar os nossos genes, que é o que a gente costuma dizer. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente aí na sua experiência sobre isso. Então, eu acho assim, as pessoas, hoje é comum falar de epigenética, ou pelo menos no nosso meio, né, na área da saúde. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa e aí eu falei o termo. Ela nunca ouvi falar. Então, assim, acho que primeiro a gente tem que, para as pessoas aí que nos assistem, a gente deixar claro o que é a questão genética dos nossos genes e a epigenética. Então, assim, lembrando lá do projeto Genoma, então, mapeamento ali dos nossos genes, a informação herdada pelos pais são os nossos genes, né? E aí a gente tem também os polimorfismos, que é aquela variação de fábrica dos genes. Então, cada um, né, tem o seu polimorfismo, tem ali o seu perfil genético, que hoje, né, Karina, está muito em evidência a nutrição e a medicina de precisão. Então, você vê aí os polimorfismos, as predisposições genéticas, dependendo do polimorfismo. O que eles são? É aquelas variações de fábrica, né? Então, eles podem ali dar uma predisposição a alguma condição, mas não é destino. Então, não é destino, a gente tem ali a parte ambiental. E é aí que entra a epigenética. Então, na epigenética, que é o modificável do estilo de vida. Então, são ali mecanismos genéticos, né? Que a gente tem a metilação, a questão ali das estonas. Então, ali são mecanismos que eles são influenciados pelo nosso estilo de vida, pelo ambiente, o expossoma. Então, a gente tem que diferenciar, porque afetam os genes, mas em outra etapa. Às vezes a pessoa, nossa, eu tenho uma predisposição a ter ali um polimorfismo do FTO, questão de obesidade, mas não quer dizer que a pessoa vai ser obesa. Isso vai depender do quê? Do estilo de vida. E aí vem essa modulação epigenética. E quem que mexe com essa epigenética? O ambiente, o estilo de vida, tudo que você falou. Sim, eu costumo falar muito com os pacientes sobre essas duas vias, né? Tanto os pacientes que têm aquela predisposição genética para ter certa comorbidade, mas que o ambiente vai influenciar muito. Tem vários estudos, né, que inclusive comparam gêmeos que são, que têm ali, né, uma genética forte e que separados, convivendo em ambientes diferentes, como o estilo de vida conduzem a certas condições ou não, inclusive a própria obesidade. E também, uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro para os pacientes é que um estilo de vida ruim pode levar a contribuir, né, com essa predisposição para a doença. Mas também um estilo de vida 100% saudável também não
Garante. Garante, não é uma Exatamente. garantia de que não vai ter nada. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, porque às vezes alguns pacientes falam: poxa, mas eu conheço uma pessoa que tem um estilo de vida super saudável e teve câncer. Então, assim, é aí que entra de novo essa questão, né, de 2 pesos, 2 medidas em relação às porcentagens do que a gente entende de que é muito genético e do que é o ambiente. Igual não existem doenças, por exemplo, câncer de pulmão, de pacientes que não fumam, né, que são cânceres muito específicos. Então, assim, eu gosto sempre de deixar isso claro para os pacientes que é bom para todo mundo, né, assim, a gente ter um ambiente controlado de saúde, né, de nutrição, de movimento, de estresse, tudo isso vai influenciar positivamente na vida da gente como um todo, né? Na nossa saúde, na nossa saúde mental, na nossa saúde física, nossa vida espiritual, tudo isso influencia. Então, assim, na verdade, a gente só colhe bons frutos disso. Mas, assim, o nosso... Não é garantia, né? Não é garantia. E também não é destino, né? Exatamente. Tipo, não tem que ser assim, porque eu tenho gene tal pra obesidade, igual você falou. Minha família toda é obesa, mas se eu tiver um estilo de vida saudável, né? E cultivar isso ao longo do Exatamente. Qual os benefícios, né? E essas condições, essas doenças da vida moderna, elas são multifatoriais. Então, por mais a gente se esforça para ter um estilo de vida saudável, né, em pontos, então eu falo, né, no evento que eu faço Vida Fértil, dos pilares ali, né, quais são de estilo de vida que você está falhando, qual pilar que é mais fraco, mas eu vejo que hoje, na vida moderna que a gente vive, é impossível ser o 100%, senão a pessoa fica frustrada, não tem como. E chega um momento que é incontrolável, porque, não, eu faço atividade física, me alimento bem, tá, mas de onde vem o alimento? Ele tem que ser orgânico, aí vem a questão dos cosméticos, de toxinas, a própria água, é tanta coisa, e aí realmente, naquilo que não é controlável, não adianta surtar, né? Então eu sempre falo, aquilo que está às suas mãos para fazer, que seja de estilo de vida, de hábitos, de rotina, detalhes ali que você pode mudar, faça. Mas realmente não, senão você cria mais um estresse, né? Que, não consigo, isso, é aquilo e tal. Eu falei, calma. Eu costumo falar com os pacientes que tudo é uma construção. Então, assim, eu também uso, né, nas consultas, geralmente eu uso a roda da vida, ou a gente passa por todos os pilares ali, e aí eu sempre olho para aqui, nesse momento, o que é mais prioridade? Ou qual é o pilar que está disfuncional, que está mais causando um impacto de forma negativa na saúde. Então, se um paciente, por exemplo, que tem uma insônia crônica, isso tem traz grandes malefícios para ele ali no dia a dia. Então, assim, às vezes aquele pilar do sono, por exemplo, é uma prioridade. Aí, quando você vai se encaixando para os outros pilares, assim, você vai aos poucos. Então, assim, começa pelo que é mais prioritário, organiza e vai. Também outra coisa que eu sempre falo é a questão de você medir isso, né? Então, assim, a gente usa muito o método SMART para poder condicionar os pacientes dentro de um acompanhamento, justamente para trazer essa clareza, né, primeiro do que é prioritário, de como o paciente vai fazer aquelas modificações, porque realmente, às vezes você chega lá e vai na nutricionista, aí ela passa um monte de coisas, e aí como preparar o alimento, qual a melhor forma de preparo, como escolher, como ler rótulo. Então, assim, tudo é uma construção que você vai fazendo um pouquinho todo dia, sabe? Aquele 1% todo dia que você vai construindo, e aí você vai também melhorando, né, sua saúde e tudo mais. E outra coisa que, igual você falou de hoje, eu fiz uma postagem hoje falando sobre a síndrome do estilo de vida ruim. Síndrome do estilo de vida ruim. Porque hoje é normal dormir pouco, é normal estar o tempo todo sob estresse, né? Trabalhar muito é um troféu. Ser super produtivo é performar. Dormir pouco, comer mal é uma recompensa. Não se movimentar também é ok, porque a vida às vezes tá te exigindo demais. Exatamente. Exames normais, sempre faz exames, tá tudo normal. Mas aí você cria um estilo de vida silencioso, que não é bom,
e aí, de repente, aparece, né, É, futuramente, né? 60 anos, vai exatamente. envelhecendo, aí começa um pré-diabetes, que vira um diabetes, a pressão É. começa a subir. Então, assim, você com exames normais, você se condiciona para, não, eu tô bem, meus exames estão bons, mas cultiva um estilo de vida ruim e aí lá na frente aparece aqui. E aí, na verdade, cultiva esse estilo de vida e vai tendo queixas que elas são silenciadas. Eu falo muito isso, elas vão sendo mascaradas. Ah, hoje eu vou tomar um analgésico, hoje eu vou tomar porque eu tô. Ah, então é um medicamento para cada sintoma. Eu não evacuo, eu vou tomar um laxante, né? Eu tô com dor de cabeça, eu vou. Então aí vai tomando um monte de medicamento, vai ele mascarando os sintomas e está tudo bem, vida que segue. E muitas pessoas estão assim, né? E agora que é o momento, né, da gente esse despertar aí da medicina, da nutrição funcional, da gente estar trazendo essas questões. Eu dei uma palestra recente e trouxe muito. Isso aqui tudo que muitas vezes a pessoa convive é a ponta do iceberg. O que está na raiz? Esse estilo de vida, né, que não ruim, ele está ali causando aquela inflamação crônica de baixo grau que modula mecanismo epigenético. E aí você muitas vezes está ligando ali ou permitindo a expressão de genes que favorecem condições ali de doenças, né, e tal. E aí o que a gente tem que fazer? Dar o estímulo para o quê? Silenciar aqueles que são ruins e estimular, por exemplo, a atividade física, que vai estimular ali a transcrição de antioxidantes, de enzimas antioxidantes e outros compostos bioativos. Aí vem da nutrição, né? Então, por que a gente fala? No consultório eu falo com elas, seu café da manhã tem que ser colorido, tá muito amarelo, tá marrom, cadê os antioxidantes? Cadê os chás? Vamos incluir chá, porque café é o dia inteiro. Então, a gente sabe que tem pessoas, aí não é a epigenética, a gente puxa um pouquinho, aí é o polimorfismo. Cada pessoa tem um metabolizador rápido, um metabolizador lento da cafeína, né? Então, cada um metaboliza de um jeito. E aí a pessoa fica o café de manhã, ela toma no pré-treino, ela toma no pós-treino, ela toma pós-almoço e ela toma no lanche da tarde. E aí, no somatório, ela metaboliza bem aquilo ali. Qual que é o polimorfismo da enzima dela, da CYP? E aí, eu tenho falado isso com frequência. As pessoas vão nesse consumo exagerado de café, altera o eixo de estresse, de cortisol, de hipotálamo, hipófise adrenal, vai alterar questões hormonais também. E, às vezes, eu puxo para o saúde da mulher, que é o que eu trabalho, né? Aí você pode estar favorecendo ali, alimentando a questão de uma predominância estrogênica, né? Então, tem várias coisas ali. O café a gente pode reduzir, né? Um pouquinho, igual você falou. Então, tá puxando mais, um exemplo, né, do café, mas enfim, outras coisas. Vão reduzir um pouquinho, o açúcar? Vão colocar um pouquinho menos? Reduziu, era 5, 6 xícaras, vão reduzir agora? E agora? O que a gente evoluiu? Né? Realmente, aos poucos, é trazer a solução para o paciente. E não dar aquele monte de informação e ele, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Né? Então, o papel, né, nosso é dar esse norte para eles. E eles ficam super felizes. Eles sabem, tudo bem, eu tenho que emagrecer, ou eu tenho que me alimentar melhor. Tá, mas aí a gente vai e traça com eles ali, igual você falou, o que é prioridade? Vamos começar por aqui, tal, né? Fazendo eu noto assim que hoje o mundo ele é imediatista, né? Então, assim, às vezes Exatamente. os pacientes eles chegam, eles querem uma dieta, eles querem um remédio, eles querem uma solução rápida e mágica para aquilo ali. E trazer essa clareza, né, de que tudo que a gente faz dentro da medicina do estilo de vida, dentro dos pilares que a gente trabalha, é uma construção, isso é a mensagem que eu sempre gosto de passar para os pacientes. Eu queria até aproveitar para te perguntar, porque assim, muitas dietas, né? Dietas da moda, várias, assim. E eu não gosto nem de usar muito, assim, no meu dia a dia esse Também termo não. dieta, porque, Também assim, não. ou você tem um estilo de vida saudável, onde você tem escolhas saudáveis, eu acho que isso que faz sentido, né? Ter escolhas alimentares saudáveis. O mais limpo possível quando possível, né? Porque na nossa prática hoje a gente sabe também que é bem desafiador.
Eu acabei de vir de 30 dias sem consumir industrializado. Num primeiro momento, eu achei que foi Desafiador, mas, na verdade, no meio do caminho eu notei que era mais fácil do que eu imaginei, porque é comer comida de verdade mesmo, é o tempo de você ter para olhar para aquilo e ter a questão do preparo, sabe? E na rua também é desafiador. Porque, assim, querendo ou não, né, no meio do a caminho aí tem um organização. aniversário, tem alguma coisa, então, assim, aí você sai, não pode comer um bolo, não pode comer isso. Foi um período restrito mesmo, que eu fiz ali de 30 dias, porque, enfim, tinha um propósito para aquilo. Mas foi muito gostoso de fazer. Também me percebi consumindo muito mais frutas do que eu vinha consumindo antes. E essas escolhas alimentares ali no horário de alguns lanches que às vezes acaba entrando alguma coisa que é um industrializado e eu tive que ir para organizar. fazer o preparo, mas que no final deu super certo, assim, funcionou super. E ver que é possível, Totalmente né? possível. A questão é a tal organização. Se a gente realmente vai deixando... E eu falo que o lanchinho da tarde é o mais complicado, né? Para eles. Eu também não gosto de usar o termo dieta. Então, existem aí várias dietas. As dietas mais para estudo, né? Então, o tipo de dieta, o estudo mostrou cetogênica, tal. Então, tem os, vamos dizer, mais protocolo. Mas a gente precisa, igual você falou, ajustar a base primeiro. Então, a base está totalmente bagunçada, cheia de ultraprocessado, de açúcar. Vamos resolver com comida de verdade? Então, assim, falando em dietas, na verdade, existe, assim, um grupo, vamos dizer, de dietas que aí eu acho que encaixa no estilo de vida saudável, que é o perfil anti-inflamatório. Esse perfil de dieta anti-inflamatório, que às vezes até vem pra gente encaminhar, né? Encaminhado. Faz uma dieta anti-inflamatória pra mim. Dieta mediterrânea, eu amo. Que é tipo assim, é uma dieta... É uma das... Que a dieta mediterrânea é uma. Não, assim, que é o mais clássico, né? É um exemplo fácil, né, de dar, porque é uma dieta totalmente anti-inflamatória e é uma dieta que é super fácil de fazer. É isso aí, que ela é fácil. Então, mas também ela vai se enquadrar, mas o anti-inflamatório vem de você incluir as gorduras boas, as gorduras mais anti-inflamatórias, você incluir polifenóis. Então, tem um estudo até que pontua, que eu usei ele recentemente. O que tem que ter numa dieta que você tenha um padrão anti-inflamatório, uma plant-based, uma dieta do Mediterrâneo? Porque às vezes um vegetariano não vai ser anti-inflamatório, porque ele vai estar cheio de ultraprocessado. Então também a gente tem que ter esse alerta. Aí eu uso muito mais isso aí, uma carinha mais um pouco abrasileirada de uma Mediterrânea, que geralmente para nós fica mais flexível, para alguns, né? Porque tem a plant-based também, para quem consegue é fantástico. Mas eu acho que o principal é trazer esse perfil anti-inflamatório das refeições, da alimentação, porque aí você inclui os compostos bioativos, polifenóis, as gorduras boas, que tudo isso modula a epigenética. Tudo isso vai modular como é que fala que você falou? Ligar e desligar, marcar e não marcar esses genes. E a gente lembra das carências nutricionais. Por exemplo, ali a gente trabalha muito, né? Você também, com os complexo B. Então, quando às vezes a gente faz uma suplementação das principais ali vitaminas do complexo B metiladoras, tem ali um ciclo de reações, né, do metil, que há um processo de metilação, é um processo epigenético. Então, quando faltam na carências de vitaminas do complexo B, a gente pode também aí afetar esses mecanismos epigenéticos. Vai faltar metilfolato, B12, B6, né? Todas ali as vitaminas do complexo B. Aí a pessoa tem um padrão de alimentação e não come verde, não come, né, aquele cheio de ultraprocessados e tal, você está favorecendo o quê? Uma marcação, vamos dizer, para expressão ali de genes ruins entre aspas. E né, aí, gente? o que acontece hoje em dia é que, assim, às vezes é mais fácil tomar um comprimido de polivitamínico, ou às vezes um suplemento, do que ter uma dieta super coloridinha. Então, assim, eu sou do seu time no ponto de vista que um café da manhã com frutas, né? Um colorido, a proteína, o carboidrato. Mas assim, quando você vai fazer o inquérito alimentar, muitos pacientes falam, não, como pão com manteiga e
Café. Todinho. Tem algumas que vão pro todinho. E aí, né, assim, não, gente, vamos comida de verdade. E não é difícil comer comida de verdade. A gente só precisa de organização, como a gente tá falando. E eu falo, às vezes é a pessoa, quando você aborda e tem aquela pessoa, aquele profissional segurando na mão, ó, tem que ter isso aqui. Ela às vezes não se atenta, porque às vezes ela acha que só comer uma mão, ou de manhã, que é o clássico, a maioria, que tô constipado, não, de manhã eu como uma mão e uma banana, tá ok. E muitas vezes não tá. Aí vai, ao longo do dia, também não come mais nada, né? Continua lá aquele arroz, feijão e carne, clássico do brasileiro, e talvez meia folha de alface, assim, sabe? Pra dizer que tá colorido. Meia folhinha de alface, não, tô comendo verdura, né? Alface, ou sei lá, um tomatinho, e não é. Então, a gente sabe que tem que aumentar ali o aporte dos vegetais, tem vários estudos mostrando benefícios de aumento. Quando você aumenta frutas, verduras, vegetais, você tem modulação da microbiota. E quando você modula a microbiota, você também está modulando a epigenética. Que a gente sabe que isso também, o metabólito, os butirato e tal, vai influenciar também na epigenética. Então, tudo tá emaranhado, mas aí eu volto, faça o possível. Não é perfeito, nós não somos perfeitos, né, Karina? Com Você não, certeza. vida social não precisa ser frustração, né? Ai, não, vai aos poucos. Olha, você falou isso daí, eu lembrei de uma coisa. Eu fui plant-based, eu fiquei 2 anos vegetariana. Vegetariana. E quase não consumia ultraprocessado desses de mercado, não, era comida de verdade mesmo. E uma das coisas que me fez voltar ao consumo da carne foi a socialização. Porque às vezes sair era um pouco desafiador, porque você vai para os lugares e eram sempre as mesmas opções e tudo. Então, eu fui reintroduzindo aos poucos a carne, hoje, né, peixe e tudo. Mas foi uma das melhores épocas da minha vida, assim, em termos de sentido, assim, de me sentir muito bem mesmo. Em performance toda, assim, de tanto profissional, de me sentir bem, de atividade física, de tudo, assim, foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu não tento não levantar a bandeira de um ou de outro, porque a gente sabe que os estudos são esse melhor. Tem muitos, inúmeros benefícios do plant-based, do vegetariano mesmo, né, limpo e tal, com os vegetais. Aí eu faço igual você relacionada, arruma a casa. Não vai chegar assim, a pessoa que tem aquela alimentação de ultraprocessado, agora a gente vai ser vegetariano. Oh, meu Deus. Aí vamos aos pouquinhos. Se fizer sentido, né, dentro aí do estilo de vida saudável e for interessante, a gente pode trabalhar e também individualizar, né? Se tem aquelas questões mais intestinais, porque também tem alguns pacientes que eles super se adequam a esse padrão, o vegetariano e o plant-based dá super certo. Né? Porque a gente sabe da questão do excesso de carne vermelha, porque nós brasileiros temos esse costume. Muita gordura saturada. Exatamente. Então isso também aumenta, né? A questão inflamatória. Total. E o equilíbrio de ômega 6 e ômega 3. Isso é engraçado, porque assim, muita gente. Eu vejo muitos pacientes falando assim: consumo. Carne é proteína, carne é bom, carne faz bem. Não, eu gosto de comer carne. Eu falo, carne é proteína, sim, é bom, mas tem que ter muito cuidado com a carne vermelha por conta da gordura saturada, porque a gordura saturada, ela aumenta, sim, risco cardiovascular. Então, assim, não é a livre demanda, tipo churrasco. Todo dia. E aí tem a questão da forma de preparo também, que também influencia. Então, por exemplo, o churrasco, que muitas pessoas, não, mas é carne, é proteína, mas os eixos, né, que são formados lá quando você usa uma carne de churrasco, então traz a questão da oxidação, então isso também atua na questão metabólica nossa, então tem influência também. Então, o melhor de todos os nossos alimentos, né, é ser no vapor, cozido
cozimento lento, lento, né? quanto, Tem o tostadinho, que todo mundo gosta. quanto menos, né, usar grelha, fritura, churrasco, Melhor. tudo isso tem influência também. Então, eu gosto de pontuar, às vezes, que o paciente fala, não, então é carne, é proteína, é churrasco, tá liberado. Então, tem que tomar cuidado também com a forma de preparo e lembrar da gordura saturada também. Na frequência. Porque a gente não tem tanto costume de comer os peixes, né, frutos do mar. E aí, se a gente for olhar o padrão de ômega 6 e ômega 3 que a gente consome, ômega 6 muito maior, né, dos poliinsaturados aí. Então, aí a gente começa a comer mais um peixinho. Não, eu como carne vermelha, carne de porco todo dia. Carne vermelha, então não vivo sem. Vamos, um peixinho. Ela tá longe de chegar aí no vegetariano. Mas vamos começar a incluir, né? Por isso que muitas vezes lança a mão aí do ômega 3, né? Da suplementação. Por conta disso. Então, é trabalho de formiguinha. Aos pouquinhos, a gente vai mudando o estilo de vida, negociar com o paciente. É possível, muda o paladar, é gostoso. O café com açúcar, não vão começar a reduzir, né? Então, porque assim, é tudo... O café sem açúcar é um caminho sem volta. Exatamente. Depois que aprende. Depois que aprende, o café é bom, né? O paladar não é inegociável. Não dá, depois é impossível, é pra vida. Mas é aos poucos, né? Senão você, como é que fala? A pessoa foge, né? Essa pessoa tá doida, não dá, é muito fora. Então você tem que sentir. Adaptar. Não, é sempre a adaptação e fazendo essa construção aos pouquinhos. Construção. Me fala aqui uma coisinha sobre... alguns pacientes têm essa dificuldade. Eu recebo, né, alguns pacientes que falam, eu não gosto de vegetais, por exemplo. Isso é desafiador, porque a gente aqui está falando de o quão é importante os micronutrientes, né, nos vegetais, nas frutas, então naquele consumo. As frutas, eu acho que tem menos, o que eu observo mais, assim, a dificuldade, às vezes, de incluir os vegetais. Dicas aí de Eu acho os dois, tá? Tem o paciente que ela sente náusea com fruta. Ela tem pavor de qualquer fruta. Já vi várias. Nossa. Inclusive, atendi recente. Mas quando ela bate uma vitamina, desce. Uhum. E ela fala assim, ai, me sinto nutrida. E ela não come também muito vegetal. Então, ela coloca... Não tem aquele suco que vai tudo? Que vai verdura, tudo. Cenoura. Eu falei, nossa, fica bom essa... Ai, eu me sinto nutrida. Porque ela não gosta de comer. Então, uma estratégia, se a pessoa tolerar, é isso. Ela fazer, se for fruta, né? Mas... Ou, enfim, algum verdinho também. Por exemplo, um suco verde. A gente fala um suco funcional, que aí você consegue colocar uma folha, coloca uma raiz e uma frutinha para ter fibra, diminuir a questão do índice glicêmico e tal. Incluir, aí você vai ter os nutrientes. Então, se a pessoa optar, né, funcionar para ela fazer a vitamina ou o suco, é uma estratégia. Inclusive, para quem não come os vegetais. Eu atendi uma recentemente, outra, que ela falou, Rebeca, fruta eu como, mas eu não consigo mastigar verdura, não vai. Aí eu falei, o que você acha de um suco verde? Vamos fazer? Ela, eu gosto do suco verde, então vamos. A outra opção também que eu coloquei para ela, eu falei, então se você não, no início, né? Então tá, tem o do suco verde e ainda tem. Se você vai fazer uma preparação, por exemplo, um arrozinho, um purê, inclui outros. Então, faz um purê verdinho, põe um espinafre, põe o quê? Uma couve. Vai fazer um arroz. Eu sempre falo isso com os pacientes. Na hora do recordatório. Eu como arroz. Todo dia. Qual? O branco. Tá, e o que você pode fazer, então, se você é, né, apaixonada pelo arroz? Agrega valor nutricional. Então, você vai ralar uma abobrinha, rala uma cenourinha, põe uma cúrcuma, inclui aí um arrozinho de brócolis, espinafre. Falei, pronto, já tá, o paladar ali já tá começando a ser ajustado, né? E vai incluindo aos pouquinhos. Escolhe uma na semana, começa a incluir ela, porque às vezes a questão de lavar, de jogar fora e tal, tem essa questão também. Então vai mudando aos poucos esse paladar e é isso, e vai ajustando. Aí agora eu costumei, tal, né? Aí até engatar.
até engatar. Até as casquinhas, né, do tempero, de alguns restos de vegetais também, quando você prepara aquela água, você pode utilizar para Pode fazer o também. alimento, que isso também enriquece, né? Enriquece. Não é o melhor de tudo, né? Você comer o alimento, mas já ajuda. Agrega valor nutricional. Tudo é válido. De você conseguir, vai fazer uma farofinha? Também coloca. Não aguenta nada? Uma cenourinha ralada. Põe um brócolis, pica ele lá todinho, mistura lá naquela farofa que você não vai sentir tanto e vai agregando. Coloca ali, aqui. Eu fui com ela aos pouquinhos, ela achou super tranquilo, porque ela levava marmitinha. Uhum. E aí eu pedi para que ela, querendo ou não, incluísse. E aí para ela também, ela gostava muito da questão de uma vitamina, aí a gente já é os passos de formiguinha. Então a gente agregou aqui. Agora eu vou fazer essa vitamina, que era uma vitamina branca, sem nada, né? O vitamina que fala é whey e água, né? Uhum. Whey, água e banana. Uhum. Não, agora a gente vai colocar cor nela. Deixa ela com cor, porque aí você coloca fitonutrientes, você coloca antioxidantes, você coloca polifenóis, né? As frutas, as roxas, as vermelhas. Quem é paciente sabe que eu sempre falo. Tudo Com colorido. elas. Eu falei assim, como é colorido. Aí aos pouquinhos vai ajustando, né? Então é isso, assim, eu acho que é também essa importância, né, do que a gente vem falando aqui, né, sobre as pessoas entenderem de que o nosso ambiente e as nossas escolhas, elas têm influência de como a gente vai envelhecer, de como a gente vai também transmitir isso para os nossos filhos, né, então, assim, os últimos 3 anos, aí agora a gente falando de um pouco também de contracepção, né? De fertilidade, de como a gente expressa também os nossos genes, né? Como os pais e as ações, né? As escolhas dos pais influenciam também na expressão dos genes para os filhos, né? Então, pelo menos 3 anos antes do que o homem e a mulher praticam, né? Tudo isso que a gente está falando, de estilo de vida saudável, tem uma influência na expressão ali do gene dos filhos, né? E aí eu queria que você falasse E por gerações, né? Isso, então, né? Toda a nossa ancestralidade. Os estudos têm mostrado que isso é transgeracional. Existem determinados momentos, né? Que essa questão dos mecanismos epigenéticos tem muita influência. Então, a formação dos gametas, tanto espermatozoide quanto a maturação ali do folículo, a formação desses gametas logo após a fecundação e durante toda a gestação. Então, a janela, vamos colocar, dos 1.100 dias, que aí envolve a pré-concepção. Então, essa nutrição, esse preparo, vamos dizer, da maturação folicular, e também ali do espermatozoide, da formação durante a gestação. Então, os hábitos e tudo que é feito nesse período, durante a gestação, vai ter impacto depois na prole, na criança, aumentando ou diminuindo riscos, né? A gente não pode falar de destino, mas risco de questões metabólicas. Então, cada vez mais os estudos têm mostrado o impacto disso. Então, eu vejo, assim, algumas pacientes falando: eu parei de usar o anticoncepcional e vou começar a tentar. Antigamente, se fazia assim. Hoje, o nosso papel é conscientizar e sabendo que o quanto a ciência tem avançado nisso, o nosso papel é em alertar. Não é só parar o anticoncepcional e começar. Existe um preparo, e esse preparo a sua condição de saúde nesse pré-concepção dos dois, não falar só do pai. Exatamente, o papel metabólico também do pai, por exemplo, a obesidade do pai, tudo relacionado ali ao DNA espermático, tudo isso, tanto também da mãe, vai influenciar lá na frente. Então, você está se preparando, o impacto do bebê antes mesmo de conceber, ali na formação e maturação dos gametas. E aí, a gente ter esse cuidado de falar isso com ela,
não espera. Então, o preparo não vai no gineco para, vou começar a tentar, vou parar de usar anticoncepcional. Então, você também precisa de ter o cuidado nutricional, de fazer, entre aspas, o check-up, né, nutricional, como é que tá o estilo de vida, como é que tá aí que seja de peso ou outras questões. Isso vai ter impacto, sim, lá na frente. Os estudos têm cada vez mais mostrado isso. Então, o preparo, que é a programação metabólica, ela começa antes, né? Antes aí, muito antes, já da concepção, né? E a gente, nosso papel é esse, é alertando, é preparando, porque eu trabalho com fertilidade, então, assim, eu vejo que elas já chegam, assim, né, quando perguntou o objetivo e tal, eu quero me preparar para minha gestação. Falei, gente, que legal, né? Então, essa consciência, ela tem sido cada vez mais evidente nas mulheres. Os homens Os homens vão juntos, Vão né? juntos. Eles acabam sendo carregados. Carregados. A gente vai aos pouquinhos. Mas eu vejo também que eles estão empenhados nesse movimento de saúde. Aos pouquinhos, né? Eles vão. Então, assim, e é legal, assim, é sobre isso que a gente está falando, de que a questão da epigenética em todas as fases da nossa vida, inclusive para a nossa sequência de vida, né? Para o que a gente vai também transmitir aí para os por gerações. Por gerações para os nossos filhos. Então, essa tomada de consciência, eu também percebo isso, né? No meu dia a dia, na minha prática, as pessoas, principalmente depois da pandemia, é notório, assim, que as pessoas, elas têm se preocupado mais com essas questões de saúde, com o estilo de vida e como a gente vem falando aqui, né, que o ambiente, as nossas escolhas, elas têm total influência, né, em como a gente vai envelhecer e também nessa questão, né, como eu disse, todas as fases, né, fase de criança, adolescente, exatamente, a mulher na sua fase fértil e na menopausa e os homens também acompanhando exatamente. Esse processo e esse envelhecimento saudável e também transmitindo genes saudáveis aí. Exatamente. Então, os marcos epigenéticos aí para frente, né, ao longo das gerações. Melhorando, né, o que a gente tem de melhor para trazer aí para o mundo, né? Isso aí. E a gente não falou também sobre isso, mas até as questões emocionais, que elas também têm influência epigenética. A gente focou muito na questão aqui nutricional, mas como eu falei no início, né? Tudo tem influência. Então, o nosso sono, a prática de atividade física e essa questão também emocional. Então, assim, como a gente se percebe, as nossas crenças, as nossas emoções, elas têm influência direta também no nosso organismo. Tem um livro que eu acho fantástico, que chama A Biologia da Crença. E ele traz, assim, a nível de estudo celular mesmo, falando sobre tudo isso que a gente falou e falando também das questões de como as emoções também afetam. É bem do Bruce esse livro, é bem legal. É porque aí vem o trabalho multidisciplinar. Isso. Então, o médico ele não vai fazer esse papel sozinho, claro, com o medicamento. O Nutri também vai sair da alçada dele. Então, tem que ter terapeuta, o médico. Exatamente. Então, é uma equipe multi. Na medida do possível, né, a pessoa buscar, né, esses recursos mesmo, e aquilo sempre, o que estiver ao alcance. A gente sabe que as redes sociais são ferramentas fantásticas para o nosso trabalho de informação e tal, só que muitas vezes esse excesso também é prejudicial para a mente das pessoas. Então, às vezes ela não precisa nem tanto. Na verdade, todo mundo precisa de terapeuta, né? Mas enfim, vou falar assim. Mas, às vezes, ela precisa só manejar essa questão de uma internet, do excesso ali da informação, do excesso de redes sociais, sabe? Porque ali tem alterações e gatilhos dopaminérgicos, tem gatilhos de cortisol. Então, às vezes, é até barato, sabe? Você, não vou olhar, eu vou desligar. Então, saber gerenciar essa questão é um desafio tremendo hoje em dia, na modernidade. Então, muitas vezes, o que ele precisa, isso levando para esse lado, né, de internet, porque muitas pessoas têm essa questão. E, às vezes, é manejar isso aí. E saindo e práticas simples também, sabe? Saindo do automático. Hoje em dia, as pessoas, muitas delas, né, às vezes eu
noto, acordam e acordou, escovou o dente, pegou o celular, a xícara de café no Exatamente. carro. Então, assim, não fazem, não tem um momento, assim, de uma conversa, assim, pessoal, sabe? De fazer uma afirmação positiva, de ter uma conversa com Deus, de ter um momento antes de iniciar o seu dia, de Exatamente. comer com presença, de ter uma tranquilidade, porque tudo isso gera ali, ativa lá, né, nossa cascata metabólica lá, Total. cortisol lá no topo, e vem toda essa cascata que a gente sempre comenta, E faz isso na hora de endócrino-metabólica. dormir, né? Às vezes, na hora de dormir, acorda, a primeira coisa que faz. Vai pro celular, ou, né, acorda ali no automático. E na hora de dormir também. Eu percebi, como eu tenho muito essas práticas, né, na minha rotina, eu achava que isso era normal e era tranquilo, que todo mundo fazia. E aí depois, quando você começa a conviver com outras pessoas, você vê que não é uma Não. prática tão comum assim. E que às vezes as pessoas só precisam também de um momento assim, sabe? De pausa, De pausa. de respiro, de reconexão. E isso traz a gente para um outro lugar também do autocuidado, como eu falo sempre, né, dessa questão metabólica também, que acaba influenciando. Muito. Influencia muito. Bastante. Então, Então, a primeira dica. Primeiro, tira o celular da cabeceira, porque tem poluição magnética ali na sua cabeça a noite inteira. Coloque ele longe. E aí, ter essa prática, né? Essa rotina. Eu coloco isso também durante a estratégia. Eu não trabalho só com o plano alimentar, eu ajusto a rotina dela inteira. Então, da hora que ela acorda, da hora que ela dorme. O que que você faz? Aí, eu vou. Não, mas você não bebe água? Você tem que abrir a cortina, você tem que olhar pro sol. Realmente você tem que ali agradecer, não é já acordar reclamar, né? Ou pegar o celular e já ativar ali aquelas questões de estresse. Então, isso é aquilo que você falou. Então, alertar o paciente que também não é só a dieta perfeita, o suplemento perfeito, o exercício, se ela está ali com aquela carga mental diária, e aí vem esse outro braço, né? E é legal isso, porque muitas entram no consultório falando que não tem tempo. Eu amo, eu falo assim, olha, se tem uma coisa, na consulta eu sou um pouquinho endócrino, nutricionista, terapeuta e amo organizar rotinas, assim, Também. eu falo, não, peraí, vamos organizar a rotina. E aí, no final, quando a gente faz um planejamento com o paciente, ele fala, nossa, mas eu tinha tempo. Na verdade, era um tempo que é, às vezes, mal otimizado. E aí você tem uma ajuda profissional para ajudar a otimizar, né, com esse outro olhar, exatamente isso, né? O que você acorda? O que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Questão de organização também é uma coisa que eu sempre pontuo com os pacientes, que às vezes a rotina atribulada, as coisas de falta de tempo, na verdade é falta de organização. E aí organizar aí faz toda a diferença. O dia rende, né? Então, assim, você cria ali uma condição que melhora muito, né, a questão da qualidade de vida. E tudo isso, né, linkado, como a gente vem falando aqui, contribuindo para nosso envelhecimento saudável, para essa questão epigenética que é tão importante. Então é isso. Queria te agradecer por esse bate-papo. Eu que agradeço. Muito bom dividir a mesa assim com pessoas que compartilham, né, dos mesmos ideais, né, exatamente. Essa questão no trabalho, da forma de trabalho, da forma de pensar, E tem muita coisa, né? Se deixar, a gente vai falando, tem isso, tem aquilo e tem muitas coisas. Esse realmente. Assunto de epigenética e do ambiente, ele abre aí um leque para a gente falar. Agora tem o termo expossoma, né? Que aí amplia ainda mais esse ambiente. Eu falei, ai meu Deus, é muita coisa. Aí os disruptores endócrinos também, que tem influência, enfim, tem muitas pautas aí que dentro disso que a gente está conversando. É verdade. Mas fico muito grata aí obrigada. pelo bate-papo. Foi muito bom, amei. Que bom. Muito obrigada. Beijo. Gente, então esse foi mais um episódio do Pode Sou Leve. É uma honra, né, trazer profissionais tão especiais aqui para falar de saúde e a gente entender de que a saúde pode ser, sim, feita com leveza, com constância e consciência, tá bom? E aí aguardo vocês no próximo episódio.